CBN. Agora 3h17, de volta com o Estúdio CBN desta terça e olha, está prevista ainda para hoje, na Comissão de Educação e Cultura do Senado, a votação do novo ensino médio. Ontem, o Conselho Nacional de Secretários de Educação divulgou uma nota em que manifesta a preocupação com a última versão do texto. Isso porque a relatora, que é a senadora professora Dorinha, do União, mudou o texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Com essa mudança, houve uma redução para 2.200 horas a carga horária das disciplinas que são obrigatórias, sobrando 800 horas para as optativas, e também foi incluso o espanhol entre os cursos exigidos no ensino médio. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Antunes Rafael. Ele que é diretor pedagógico do Colégio Oficina do Estudante, repercute com a gente então esse assunto. Antunes, bem-vindo ao Estúdio CBN, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Bom, Antunes, são várias mudanças, né, em relação a essa reforma aí do ensino médio. Já houve uma reforma lá em 2017 e agora essa nova reestruturação. Se aprovado como está o texto aí, com várias críticas, né, o que deve mudar na prática para quem vai ingressar ainda no ensino médio? Quem ainda vai ingressar no ensino médio vai ter que entrar nessa nova legislação que for aprovada, né? Atualmente a gente está num grande impasse, porque o ensino médio, a nova proposta aprovada lá em 2017, a gente finalizou agora em 2024 a implantação nas 3 séries do segmento e fica uma incógnita de como vai ser isso a partir do próximo ano, né? Eu considero que era necessário, de fato, essa revisão, porque a carga horária que até então tinha sido proposta lá em 2017 para o que a gente tinha de formação geral básica, seriam as matérias obrigatórias, prejudicaria bastante os alunos que estão aí pleiteando vagas nas universidades federais, nas universidades estaduais, já que a carga horária dos itinerários formativos concorria quase que com 50% da carga horária total. Então, acredito que a revisão, de fato, era necessária. Agora, a gente precisa acelerar esse processo, porque, afinal de contas, a gente precisa planejar o ano letivo de 2025. Então, aquilo que já tinha sido aprovado na Câmara volta para um novo texto, para ser votado, depois voltar de novo, isso só torna todo o processo ainda mais moroso e, obviamente, deixa todos os estados e escolas e municípios também aí com bastante aflitos sobre como vai ser isso em 2025, né? Professor Antunes, e essa mudança, é claro que a hora por si, não sei se faria diferença, eu pergunto para você que é educador, né? Mas agora o conteúdo, esse não vai ter revisão também para esse novo ensino médio? Está tendo muita discussão por causa disso, porque, por exemplo, eu li aqui que uma das exigências seria colocar obrigatoriamente a aula de espanhol, né? Mais uma aula de idioma. Como que você vê a questão do conteúdo nessa reforma que está sendo proposta? Bem, uma vez que a carga horária da formação geral básica vai ser ampliada, a gente consegue absorver aí a entrada desses conteúdos, dessas disciplinas que passam a ser obrigatórias, né? Até então, o espanhol é uma matéria optativa. Eu considero importante que ela esteja presente, mas não podemos também desprezar as realidades múltiplas que a gente tem ao longo do país, né? Em que municípios ou estados não teriam condições de entrar com um novo concurso público, por exemplo, e ter a oferta de professores para lecionar essa disciplina. Com relação aos conteúdos específicos da formação geral básica, eles já estão sendo contemplados dentro da proposta anterior. Então, uma vez que você vai ampliar o tempo, né, a carga horária dessa formação geral básica, você vai ter, inclusive, uma possibilidade de trabalho com esses conteúdos com mais flexibilidade. Mas, sem dúvida nenhuma, sistemas didáticos e a gestão escolar como um todo vai precisar se debruçar sobre a divisão e a estruturação desses conteúdos ao longo aí dessas 3 séries. Por isso, novamente, a necessidade de que a gente tenha uma definição quanto antes, para que esse planejamento possa ocorrer da melhor forma possível, né?
Professor, para aqueles alunos que já estão aí no ensino médio, se uma mudança como essa é aprovada, né? E aí já tem essa alteração, por exemplo, para o próximo ano letivo. Isso significa que esses alunos vão demorar mais para concluir o ensino médio com essa mudança em carga horária? Ou isso não deve mudar, né? O que há de Tá. informação em relação a isso? Isso vai depender muito de como vier o texto final, né? Porque a proposta de 2017, a implantação foi gradativa. Então, nós tivemos um primeiro ano só para os alunos da primeira série. Então, quem estava na segunda e terceira série manteve a grade atual. E ano a ano é que foi feita a implementação. Eu acho que seria o mais correto e o mais plausível, pensando do ponto de vista do impacto que isso traria aos estudantes. Então, caso essa nova proposta realmente seja aprovada, eu imagino que seguirão o mesmo modelo da proposta anterior. Então, em 2025, a nova proposta vale para os ingressantes no ensino médio na primeira série. Quem já está, mantém a carga horária atual. E assim, ano a ano, a gente vai fazendo a implantação dessa nova proposta. E aí a questão dos horários fica para discussão depois, porque aumentando 200 horas por ano, ou tem que diminuir o período de férias ou aumentar o horário diário de aula, né, professor? Exatamente, por isso que quanto antes a gente tiver essas informações, essas definições, que é a partir daí que a gente vai poder planejar isso, né? Que ajustes que serão feitos na carga horária do professor, que ajustes serão feitos no próprio funcionamento da instituição, quais os ajustes que os sistemas didáticos que são adotados pelas escolas precisarão fazer para dar conta dessa nova carga horária, né? Eu queria trazer um ponto que é importante, que geralmente acaba não sendo contemplado, inclusive no próprio texto da proposta, né? O próprio Exame Nacional do Ensino Médio já anunciou que até 2025 os novos itinerários não serão contemplados na prova. Então, como é que ficaria depois da proposta ser aprovada e a gente ter aí uma versão final desse novo ensino médio? Como é que fica a questão da utilização desse novo ensino médio, da cobrança, né, da avaliação desse novo ensino médio por parte do próprio Exame Nacional, que está ligado aí diretamente ao INEP e ao Ministério da Educação, né? E como é que fica também a cobrança e avaliação desse novo ensino médio por parte das universidades estaduais, como, por exemplo, a Unicamp, a Unesp, a própria USP, até que ponto ou até em que medida esse novo ensino médio vai ser cobrado nos vestibulares específicos dessas universidades. Porque uma vez que você tem o aluno realizando determinados itinerários formativos a partir da sua escolha por aptidões, enfim, ou a sua propensão aí à escolha de carreira, como é que isso lá na ponta final, ao final do ensino médio, vai ser abordado nos exames de vestibular, né? Acho que isso é um ponto bastante importante, claro que é uma discussão secundária, mas é inevitável que a gente não pense nela quando se fala em novo ensino médio, né? Professor, aliás, o Conselho Nacional, o Conselho de Educação do Senado pediu que essa discussão seja adiada para amanhã, ou seja, mais um dia aí de prazo para que isso seja debatido. Ontem houve aí um manifesto contrário, né, de secretários da educação em todo o país contra o projeto. Quanto mais essa discussão se prolongar, pior fica para os alunos que estão na espera aí do que vai acontecer quando a gente fala até na preparação para esses exames, né, professor? Exatamente. A gente tem hoje o modelo do Exame Nacional do Ensino Médio, o próprio Enem, ele já traz uma matriz curricular, né? Ele já traz ali a sua espinha, já tem aí determinados conteúdos que são abordados nas diversas áreas do conhecimento. Então, a gente precisaria cruzar a importância desse exame, que tem uma abrangência nacional, se tornou aí o maior vestibular do país, com aquilo que está sendo proposto para esse novo ensino médio. Pensando, claro, também na dimensão territorial do nosso país, todos os municípios, estados, né, as escolas de zona rural, as escolas ribeirinhas, vão ter condições de implementar todas essas propostas. É uma discussão bastante ampla e não dá para ser, por mais urgente que seja, não dá para ser feita a toque de caixa. A gente está entrando em mês de férias, a gente sabe que é o mês de férias também dos parlamentares. O que está por trás da urgência dessa discussão toda? É simplesmente aprovar o projeto e depois cada estado, cada escola se vire? Ou é, de fato, pensar com consistência a importância dessa discussão, tendo em vista o impacto que isso trará para a educação básica como um todo, né?
É isso, e agora tem um adiamento para amanhã, né? Seria votado hoje, mas aí o senador pediu vistas, aqui o senador Marcos Rogério, e amanhã tem essa votação. E ao mesmo tempo também, né, Antunes, a gente sabe que esses deputados querem fazer política em cima do ensino também, né? Tem aquela coisa de que fala que tem doutrinação em escola, isso não está no texto, né? Não, isso não está no texto. A ideia é muito mais uma discussão ampla ligada à carga horária e à escolha dos itinerários formativos, porque a proposta anterior trouxe essa possibilidade de até 1.200 horas, só que muitas escolas ficaram sem parâmetro, né? Então, a gente tinha aí a oferta de disciplinas eletivas completamente distantes da realidade do aluno, ou muitas vezes que não trariam aí um enriquecimento cultural ou mesmo um desenvolvimento acadêmico, né? Então, nós tínhamos notícias de escolas que ofereciam, por exemplo, como disciplinas eletivas, como morar sozinho, ou como fazer brigadeiro em casa, algo que... No que isso de fato traz de consistência formativa para esse aluno, para encarar o ensino superior ou uma formação técnica profissional ao final desse ensino médio, como é que isso de fato prepara ele para a entrada no mercado de trabalho. O ensino médio é a última etapa da educação básica, é o limiar entre a escola básica e o ensino superior. Ele precisa ter substância, ele precisa dar condições para esse aluno ingressar na universidade, seja ela pública ou privada, e ele concorrer, inclusive, às vagas, né, das universidades federais, das universidades estaduais, mas ele tem que ter conteúdo. Então, eu considero que foi positiva essa mudança da grade horária, ampliando a carga horária das disciplinas que são obrigatórias, porque sim, muitas escolas e muitas disciplinas ficaram prejudicadas, tendo aí uma redução significativa em termos de carga horária de disciplinas que são carro-chefe para o Enem, por exemplo, né? As disciplinas de matemática, química, física, biologia, não dá para a gente diminuir isso em detrimento a itinerários formativos. Isso é uma opinião do Antunes. Eu acho que o ensino médio ele precisa de uma revisão, sim, mas a gente precisa olhar para qual é o propósito dele. O propósito dele é formar esse aluno com vistas à educação superior. Então, isso precisa ser precisa ser feito de forma bastante consistente. Bom, amanhã, então, deve acontecer essa discussão no Senado, se não houver aí um novo adiamento. Agradeço ao diretor pedagógico do Colégio Oficina do Estudante, Antunes Rafael, que falou conosco sobre a discussão do novo ensino médio. Antunes, uma ótima tarde para você. Eu que agradeço, ótima tarde a todos. Obrigado, Antunes. 3h29. CBN, a rádio